Você já parou para pensar no que vai acontecer quando os robôs tomarem o seu emprego e das pessoas à sua volta? Pois é, isso está acontecendo agora mesmo diante dos seus olhos, mas pouquíssimas pessoas estão percebendo. Irmãos, eu não gostaria de começar o vídeo dessa maneira, mas eu preciso revelar a você o que está acontecendo nos bastidores. Então prepara o seu coração, porque o que você está prestes a descobrir nesse vídeo vai mudar completamente a sua visão do mundo atual. Eu quero começar trazendo um fato alarmante que as grandes mídias estão escondendo. Até o ano de 2028, metade dos empregos do mundo será eliminada pela inteligência artificial e automação. E não sou eu quem está dizendo isso, mas são os próprios CEOs das maiores empresas de tecnologia do mundo e também do Fórum Econômico Mundial. E eu quero te dar um exemplo que eu mesmo presenciei. Recentemente, uma empresa conseguiu reduzir de 35 funcionários para apenas 5 funcionários, substituindo os outros por sistemas de IA. E esse caso é apenas um entre milhares que estão acontecendo silenciosamente ao nosso redor. Então, se você acha que o seu emprego está seguro para o resto da vida, pense de novo. A inteligência artificial já está substituindo operários nas fábricas, motoristas de aplicativo, atendentes de telemarketing, caixas de supermercado e até mesmo advogados e médicos. Mas por que será que tudo isso está acontecendo? Por que essas elites globais estão tão empenhadas em tirar os empregos das pessoas comuns? Irmãos, a resposta está na Bíblia e você vai ficar chocado com tudo que eu vou trazer para você nesse vídeo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, trazendo conteúdos relevantes, então se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Agora sim, vamos lá. A Bíblia conta que desde o princípio, Deus estabeleceu o trabalho como parte fundamental da identidade humana. Em Gênesis 3, Deus disse para o homem depois de pecar contra ele, que do suor do seu rosto ele comeria o seu pão, ou seja, ele obteria o seu sustento. Então, apesar do trabalho ter sido um castigo por causa da desobediência, mesmo assim Deus nos abençoa através dele. Ele nos dá dignidade, propósito e principalmente independência. E é justamente essa independência que o sistema global quer destruir. Irmãos, perceba o plano diabólico. Primeiro, eles eliminam os empregos com a inteligência artificial. Depois, eles criam uma massa de desempregados desesperados. E, finalmente, eles oferecem a solução, a Renda Básica Universal, conhecida como RBU. À primeira vista, a RBU parece uma ideia maravilhosa. Afinal de contas, quem não gostaria de receber dinheiro sem precisar trabalhar, não é verdade? Mas essa é a armadilha mais perigosa dos últimos tempos. O próprio ChatGPT já reconhece abertamente. Entre 2025 e 2035, governos ao redor do mundo estarão implementando diferentes versões da Renda Básica Universal. E por volta de 2045, 2050, se Jesus não vier até lá, esse sistema estará funcionando globalmente. Mas o que parece um presente, na verdade é um veneno mortal, porque essa renda virá com algumas condições. Condições que farão você se submeter completamente ao sistema. E essa estratégia me lembra perfeitamente a tentação no Jardim do Éden. A Bíblia conta que Satanás se aproximou de Eva através de uma serpente e que ela disse que Eva não morreria caso ela comesse do fruto proibido. Na verdade, quando ela comesse desse fruto, os seus olhos se abririam e ela seria como Deus. E então a serpente mentiu para ela e disse que na verdade Deus sabia que no momento em que eles comessem do fruto, eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, irmãos, na verdade a serpente prometeu um atalho para a divindade, mas entregou a escravidão do pecado. E hoje a elite global promete um mundo sem trabalho e sem preocupações, mas o que realmente espera os que aceitarem esse presente é a escravidão total sob um sistema global controlado. E o Elon Musk já declarou publicamente que em poucos anos existirão 10 bilhões de robôs no mundo, ultrapassando a própria população humana. E o interessante é que ninguém questiona ele sobre o porquê ele está planejando isso. Mas nós sabemos que isso não é coincidência, é um plano meticulosamente orquestrado. A inteligência artificial não será apenas uma ferramenta para substituir trabalhadores, mas ela será o mecanismo principal para vigiar, prever e controlar cada aspecto da vida de todos os cidadãos do planeta. Em Daniel capítulo 7, versículo 23, fala sobre esse governo global que esmagaria todas as nações. Está escrito assim: Então o Senhor me disse,
O quarto animal é o quarto reino que surgirá na terra, será diferente de todos os outros, devorará o mundo inteiro, pisoteará e despedaçará tudo que sobrar. Irmãos, o anticristo não vai governar apenas politicamente. Ele vai controlar o comércio, a religião e a vida cotidiana das pessoas através de um sistema único e que não será possível escapar. E a inteligência artificial é a ferramenta perfeita para esse controle. E enquanto isso acontece, outro plano sinistro está em andamento: a redução da população mundial. Você sabia que o Brasil já tem um crescimento populacional negativo? E não é só aqui, irmãos. Nações ocidentais inteiras estão enfrentando uma queda drástica no número de nascimentos. E qual é o objetivo? Reduzir drasticamente a população humana para dar lugar à inteligência artificial e aos robôs. E é claro que quanto menos pessoas, mais é possível controlá-las e escravizá-las. A Bíblia nos alerta que o governo do anticristo atacaria 3 grupos específicos. Primeiro, os anciãos, ou seja, as pessoas mais velhas, que são portadoras da sabedoria e memória histórica. Segundo, as crianças, o futuro da humanidade e da fé. E terceiro, os servos de Deus, aqueles que não se curvam ao sistema. Você se lembra de como Herodes tentou matar Jesus na infância? A Bíblia diz em Mateus 2,16 que ele enviou soldados para matar todos os meninos de até 2 anos de idade e abaixo, em Belém e nos arredores. E lembra-se de como Faraó tentou eliminar os bebês hebreus? Esse mesmo padrão está se repetindo agora, só que em escala global. Os bilionários da tecnologia falam sobre liberdade, mas os seus projetos vão na direção oposta. Inclusive, o próprio Elon Musk disse que a tecnologia da IA, da inteligência artificial, seria um caos para a humanidade. No entanto, ao mesmo tempo, ele quer povoar a Terra com os robôs. E um outro exemplo é o caso do Twitter, que agora é chamado X e que foi comprado por Elon Musk. Ele comprou essa plataforma alegando que lutaria contra a censura, mas o que nós temos visto é um controle cada vez maior sobre o que nós podemos dizer. E isso reforça a criação de um espaço digital global controlado por pouquíssimos indivíduos poderosos, exatamente como a Bíblia previu. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre uma entrevista do Elon Musk, em que ele fala algumas palavras bonitas sobre Jesus, ele até respeita os seus ensinamentos, mas é nítido que esse homem não nasceu de novo, ou seja, ele não tem Jesus no coração. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13 que no fim dos tempos não haverá como comprar ou vender sem a marca da besta. E não somente o Elon Musk, mas outros líderes tecnológicos já estão implementando exatamente o tipo de sistema que pode ser facilmente adaptado para esse controle global. A profecia da Bíblia sempre apontou para um tempo em que um governo global dominaria todas as nações. E o que antes parecia impossível, agora se materializa através da tecnologia. E em Apocalipse capítulo 13, o versículo 4, diz o seguinte: eles adoravam o dragão, pois havia dado autoridade à besta, e adoravam também a besta, dizendo: quem é tão forte como a besta? Quem pode lutar contra ela? Irmãos, esse governo não vai precisar de soldados ou policiais. Ele pode usar os robôs para controlar a população. Você já ouviu falar do sistema de créditos sociais? Na China, milhões de pessoas já perderam seus direitos básicos por um mau comportamento social. E agora elas não conseguem mais comprar passagens de trem, matricular filhos em boas escolas ou até mesmo conseguir empregos. E esse é o modelo que está sendo preparado para o mundo inteiro. O Fórum Econômico Mundial já defende abertamente um sistema e quem não acertar regras de comportamento pré-definidas será excluído da sociedade e quem não aderir à identidade digital global não poderá acessar serviços essenciais. Isso soa familiar para você? Em Apocalipse 13:17 nos traz o alerta: e ninguém poderá comprar nem vender coisa alguma sem ter aquele sinal que era o nome da besta ou o número de seu nome. E tudo isso que eu estou te falando não é para te causar pânico de forma alguma, até mesmo porque nós que conhecemos a Cristo temos a nossa esperança nele. Esse mundo está no maligno, mas nós estamos em Cristo e Ele é quem nos protege. Amém? Mas voltando a falar sobre esse assunto, irmãos, o plano vai ainda mais longe. Recentemente, algumas das maiores empresas do mundo declararam que a inteligência artificial poderá no futuro assumir o papel de um deus digital. Em 2023, o CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, chamado Sam Altman, afirmou que a IA será a coisa mais poderosa já criada e poderá responder às questões principais da humanidade.
E essa visão está sendo impulsionada por elites que desejam substituir a fé em Deus por uma nova religião tecnológica. E a Bíblia também já nos alertou sobre isso em Apocalipse 13, o versículo 13, que mostra sinais poderosos realizados diante dos homens. Esses milagres podem ser facilmente reproduzidos através da tecnologia, criando uma falsa espiritualidade baseada na IA e na ciência. E uma outra coisa que também vai acontecer futuramente e em breve é que o dinheiro físico será eliminado e será implementado um sistema digital de controle financeiro. O plano está avançando muito rapidamente, com bancos e governos eliminando o dinheiro em papel e forçando as pessoas a aceitarem um sistema financeiro digital centralizado. Grandes bancos já estão promovendo a ideia de um mundo sem dinheiro em espécie. O Banco Central Europeu, a China e os Estados Unidos já anunciaram projetos para moedas digitais centralizadas na tentativa de pegar as pessoas que querem investir em criptomoedas. Nesse caso, essas moedas digitais serão totalmente controladas pelo governo, permitindo o congelamento imediato de contas bancárias, a programação do dinheiro para ser gasto apenas em determinadas áreas e a restrição total de acesso financeiro para quem não obedecer ao sistema. E tudo será com a desculpa para movimentar a economia, e eles vão dizer o seguinte, por exemplo: se você não gastar o seu dinheiro até o final do ano, ele sumirá da conta instantaneamente. Irmãos, por incrível que pareça, mais uma vez, a Bíblia já descrevia um tempo em que o dinheiro não seria mais acessível sem uma total submissão. Em Apocalipse 13, o versículo 16, diz que o anticristo vai obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem um sinal na mão direita ou na testa. E esse sistema não será apenas um método de pagamento, mas um mecanismo de escravidão global. E quem aceitar a marca da besta não terá como ser salvo. Em vários países, as identidades digitais já estão sendo implementadas. No Brasil, por exemplo, já existe um projeto para unificar RG, CPF e outros documentos em um único sistema digital. O plano da ONU é centralizar todos os dados biométricos em um banco de dados global, garantindo que cada pessoa seja identificada e rastreada em tempo real. Então, irmãos, nós estamos entrando no período profético descrito em Apocalipse, e a Bíblia nos alerta que os fiéis serão perseguidos, mas a vitória sempre é de Jesus Cristo e ele vai compartilhar com todos os seus seguidores. Olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, o versículo 4. Então eu vi tronos, e os que neles se assentaram receberam autoridade para julgar. Vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Olha isso, irmãos, Deus é maravilhoso e o propósito desse vídeo, como eu disse, não é causar pânico, medo, mas é para que você se prepare, que você se fortaleça e permaneça firme contra o sistema que está se formando diante dos nossos olhos, tá bom? Então compartilhe esse vídeo com todos que você conhece, o tempo está se esgotando e nós precisamos alertar o máximo de pessoas sobre tudo que está por vir. E se você quiser saber mais como se proteger nesses tempos finais, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e deixe também aqui o seu comentário, tá bom? Eu sou o Pastor Antônio Júnior e eu vou colocar aqui na tela outros vídeos para você assistir, tenho certeza que eles vão fortalecer a sua fé. Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo.